Olha, o governo do Rio Grande do Sul vai enviar à Assembleia Legislativa do Estado um pacote de reforma da Previdência. Os inativos devem pagar mais e o desconto da Previdência pode chegar a 18%. E nós convidamos para falar mais sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Tudo bem, governador? Bom dia, como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos comentaristas aí, o Arthur, o Bruno e o Sami. Bom dia aos ouvintes todos da Rádio Jovem Pan. Bom, esse pacote já é a reforma da Previdência do Estado. No médio e longo prazo, a situação do Estado pode melhorar com esse pacote, governador? Olha, na verdade, Tiago, o que a gente tem no Estado do Rio Grande do Sul é o pior déficit per capita previdenciário do Brasil, né? E isso precisa ser enfrentado. É uma conta que precisa ser paga. A questão é, quem paga a conta? A sociedade toda e os servidores aí incluídos como cidadãos integrantes dessa sociedade, ou nós reorganizamos a nossa estrutura previdenciária e as estruturas de carreira para que essa pressão sobre a sociedade deixe de acontecer. Só para dar um exemplo, o déficit previdenciário no Rio Grande do Sul, que é o que falta para pagar a conta, né? É importante que o ouvinte entenda, além da contribuição do servidor e da contribuição do Estado, faltam 12 bilhões de reais. No estado de São Paulo, por exemplo, que tem quase 4 vezes o tamanho populacional do Rio Grande do Sul, são 20 bilhões. Então é R$500 por habitante em São Paulo, são R$1.000 por habitante no Rio Grande do Sul. E isso precisa ser enfrentado e por isso nós estamos antecipando já o debate, na expectativa de que a reforma da Previdência venha a ser concluída a sua votação no Congresso Nacional nas próximas semanas e já antecipando esse debate para assim que ela for concluída a votação no Congresso, nós possamos entrar com a nossa proposta, que não é apenas de reforma na nossa Previdência, com novas alíquotas, com nova base de contribuição dos aposentados, é também uma alteração na estrutura das carreiras do serviço público, que também acabam influenciando a própria Previdência, na medida em que vantagens temporais né, pressionam também, ou seja, aquelas vantagens dos anuênios, triênios, quinquênios, que já foram extintas no plano federal, no governo federal, no final da década de 90, ainda existem no Estado, como existem em outros estados ainda, e que acabam também pressionando o nosso orçamento, funções gratificadas que se incorporam. Então, uma ampla reforma para fazer com que o Estado seja sustentável para o futuro e essa conta deixe de ser paga pela sociedade como um todo, e como eu disse mais uma vez, também pelos servidores na medida em que o Estado se torna menos atraente a investimentos e dificulta empreendedorismo. Governador, e acaba cobrando de todo cidadão. Pergunta agora de Sami Dana, homem das contas aqui do Jornal da Manhã. Sami. Perfeito. Bem, muito bom dia, governador. O Estado do Rio Grande do Sul, situação fiscal muito preocupante, né? O senhor deve se debruçar nesse problema diariamente. Agora, concordo contigo que quando a gente fala de previdência, a gente não tem que negar o fato, até impressionantemente como alguns negam, da necessidade, sim, quem vai pagar a conta. E minha pergunta é, por que chegaram nesta forma? Por que vocês acreditam que nessa forma é o mais justo e mais? Qual a economia que vocês estão fazendo? Eu não consegui ainda dados suficientes para fazer a conta exatamente, mas me parece ainda insuficiente isso, dado o rombo. Olha, Sami, nós estamos indo ao limite do que consideramos aí possível dentro da estrutura jurídica, né, do Brasil, aí, do que a própria PEC da Previdência que está tramitando no Congresso vai permitir. Por exemplo, eu falei do déficit de 12 bilhões de reais, você é o homem das contas, saberá o déficit atuarial, que é pegar todos os aposentados hoje, todos os pensionistas, todos os servidores em atividade, né, e a perspectiva, até que o último receba a sua última aposentadoria, né, ou seja, colocar isso no tempo, jogar lá décadas para frente, o déficit atuarial do Estado do Rio Grande do Sul é de 370 bilhões de reais. Então, a nossa expectativa com essas reformas é uma redução de cerca de 90 bilhões nesse déficit atuarial, são 22% de redução, e a economia gerada nos próximos 10 anos, incluindo aí previdência e a estrutura de carreira dos servidores, é de 25 bilhões de reais. Nós estamos indo ao limite do que entendemos aí possível
dentro do que a própria PEC da Previdência vai estabelecer, por exemplo, na alíquota que vai ser estabelecida para os servidores federais, que vai até 22%, e também no que ela permite de buscar na base dos próprios aposentados, que hoje contribuem a partir do teto do INSS, ou seja, quem se aposenta ganhando R$5.000, deixa de pagar a Previdência pela proposta que está no Congresso Nacional, e nós estaremos aderindo a isso, continuará pagando o valor da alíquota previdenciária a partir de R$1.000. É uma faixa de isenção de 1.000, então não mais uma faixa de isenção de R$5.800, sobre a qual vai se dedicar as alíquotas previdenciárias. Então, talvez não seja o totalmente suficiente para o futuro, mas é o necessário possível para o presente momento no Estado do Rio Grande do Sul, e certamente vai criar uma outra condição para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Não é redentora, mas é certamente um novo capítulo que se abre para o Rio Grande do Sul com novas possibilidades para que nós possamos, no médio prazo, fazer redução de alíquotas de ICMS, que é de onde o Estado se financia hoje, né? Se essa conta tem que ser paga. Então, quem é que paga? O cidadão, na precarização de serviços, na falta de investimentos e com alíquotas de impostos mais altas sendo cobradas da sociedade como um todo. Governador Eduardo Leite, pergunta agora de Augusto Nunes. Bom dia, governador. Bom dia. Eu pergunto, onde é que deve ser localizada a origem desse rombo? Bom, na verdade é o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul, ele opera em desequilíbrio há décadas, né? Se você buscar nas últimas 3 décadas, foram poucos os anos em que o Estado teve superávit nas suas contas, teve equilíbrio nas suas contas. Como é que ele se financiou ao longo da história? Com recursos extraordinários, ou seja, você tem um salário todo mês que não fecha a conta, você vai vendendo patrimônio, vai buscando dentro do que há a possibilidade do seu patrimônio para conseguir consumir, ou até lá no recurso que está reservado para a educação do filho, você tira e para pagar o aluguel. Foi assim que o Estado foi se financiando. Ele usou saques ao Caixa Único, ou seja, fundos específicos que eram do meio ambiente, da cultura, do porto, do Estado, diversas fontes foram sendo sacadas, né, cerca de 11 bilhões de reais ao longo da história, e depósitos judiciais. Aqueles, inclusive, em que ter iniciativa privada é parte, não? O Estado jamais vai ver aquele dinheiro entrando nos seus cofres, também foram sacados em cerca de 8 bilhões de reais. Por exemplo, né, o Arthur, aí, o Thiago e o Sami têm uma discussão sobre qual é o dinheiro que um deve para o outro, entra em juízo e deposita um valor. É uma disputa entre terceiros, o Estado não tem parte nenhuma. Mas como ele deposita judicialmente, esse depósito foi buscado pelo Estado para pagar suas contas. Ele usou esse dinheiro. Governador, desculpe, nesse período que o senhor mencionou, o Estado foi governado por políticos do MDB, do PT, do PDT, do PSTB. Todos erraram. Eu não estou buscando culpados, Augusto. Não, eu é que estou. Olha, foram as circunstâncias. Não havia, por exemplo, no passado, espaço para se discutir privatizações no Estado. Nós já conseguimos aprovar no início desse ano a privatização das companhias de energia elétrica, companhia de gás no Estado. Já evoluímos nesse debate. Então, cada governo enfrenta os desafios do seu tempo. Os governantes no passado tinham uma circunstância em que não se admitia discutir privatização, menos ainda se discutir essas questões nas carreiras do serviço público. Bom, chegou a hora. Acho que é uma questão cultural do Brasil, infelizmente, que nós precisamos nos deparar com a beira do precipício para nos darmos conta do que precisa ser feito, né? E, então eu tenho uma expectativa que, diante dessa circunstância, um Estado que há 4 anos não consegue pagar os salários dos seus servidores na data correta, que é a nossa situação, o Estado tem levado entre, às vezes, 15, 30 ou até 45 dias para integralizar o pagamento do salário dos seus servidores, está flagrante que precisa ser feita uma alteração profunda nessa estrutura. Então, eu não estou aqui procurando culpados, as circunstâncias eram outras, os governos viveram em outros contextos e chegamos a esse ponto que agora precisa de ação concreta. Governador, só para a gente fechar agora, o Bruno Garchagen com a pergunta. Bruno. Bom dia, governador. Além enfim, o senhor falou que os outros governadores que o antecederam, enfim, estavam circunscritos à sua época,
mas os antecessores também não tinham como projeto privatização, por exemplo, o enxugamento do tamanho do Estado. Isso não fazia parte nem da agenda ideológica, nem de agenda política econômica. Mas a minha pergunta é outra, governador, é o seguinte, eu lembro, eu era criança, adolescente, o sul do país, de forma geral, e o Rio Grande do Sul, de forma particular, era muito conhecido, até os anos 80, início dos anos 90, pelo menos, como sendo um estado com um alto índice de qualificação de ensino, um estado seguro para se viver, uma qualidade de vida muito boa. E esses índices foram se deteriorando ao longo, pelo menos da última década, e me corrija se eu estiver errado, e aí o Rio Grande do Sul passou a enfrentar problemas relativamente novos, como violência, criminalidade, alta taxa de homicídios e também problemas relacionados ao ensino. Só que do ano passado para cá houve uma tendência contrária. Já houve uma melhora na qualidade do ensino das escolas estaduais, registrados no sistema de avaliação escolar, que foi publicado em dezembro do ano passado, e com relação ao índice de homicídios, houve uma queda de quase 23% no primeiro semestre. Então, são duas perguntas. Primeiro, por que o Rio Grande do Sul chegou nessa situação tão grave em vários níveis? A situação previdenciária é uma delas. E o que tem sido feito para reverter nesses casos do ensino e da taxa de homicídios? Bom, vou tentar ser objetivo diante de uma questão tão complexa e ampla. O Estado do Rio Grande do Sul, ele primeiro universalizou serviços, talvez, com maior investimento em educação lá no passado, nas décadas anteriores, e essa mesma condição de universalização de serviços, que lhe deu boa condição, é que hoje pressiona a nossa sustentabilidade financeira do Estado. Ou seja, nós temos um déficit previdenciário maior aqui nesse momento, porque temos uma população que envelhece mais rapidamente, né, do que no Brasil, e porque temos mais servidores públicos, porque esses serviços foram ampliados antes do que no próprio Brasil. Então, na verdade, nós somos nós somos o Brasil amanhã, de certa forma, né? Ou seja, está acontecendo aqui primeiro aquilo que o país, se não enfrentar de forma mais decisiva esses mesmos problemas, vai enxergar acontecendo nos próximos anos, nas próximas décadas. Acho que essa é uma boa parte da explicação. De outro lado, de fato, essa deterioração das contas dificultou serviços no Estado, entre eles da própria segurança. Nos últimos anos, e neste ano, nós temos observado aí alguns investimentos já importantes na área da segurança e principalmente um trabalho com estratégia de gestão empreendida, especialmente nesse ano, que ajuda a dar uma inflexão maior nessa redução de criminalidade. Não é só homicídios, todos os indicadores têm uma queda de mais de 10%, homicídios caíram 24%, roubos de veículos 35% de redução, roubos a estabelecimentos comerciais, todos os indicadores da violência são, no caso, positivos para o cidadão com a redução da criminalidade, com uma estratégia de gestão bem estruturada, num programa que lançamos, que trabalha prevenção, enfrentamento da criminalidade, atendimento ao cidadão e sistema prisional, para conseguirmos fazer mais com o pouco que o Estado tem e que tem dado bons resultados. E só para consolidar, é importante também deixar consignado, o governo tem suas dificuldades, mas o Estado tem uma força econômica ainda muito potente, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem a melhor universidade federal do Brasil, segundo o próprio MEC, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem 2 parques tecnológicos reconhecidos como os melhores do Brasil, tem uma economia vibrante, uma indústria vibrante, e que inclusive nos dados dos últimos 12 meses tem um maior crescimento da indústria do Rio Grande do Sul do Brasil. Então tem uma economia forte, a gente está trabalhando para que o governo deixe de ser o peso que acaba sufocando esse empreendedorismo e a capacidade do próprio povo gaúcho. Ok, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, gentilmente atendeu a Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado, governador. Até a próxima. Bom trabalho. Obrigado. Só para corrigir, do PSDB. PSDB, né? Tucano, claro, desculpe. Obrigado. Obrigado e um grande abraço, Thiago. Valeu.